Nesse vídeo eu vou te contar como vencer a ansiedade e ser mais produtiva. Todo mundo, eu acho que já passou na vida por momentos de ansiedade. A ansiedade é aquela tensão que a gente sente por um risco possível, futuro. E muitas vezes esse risco é só na nossa imaginação mesmo. E nesse vídeo eu vou te contar como a gente pode vencer essa ansiedade para ser mais produtivo na vida. Porque a ansiedade geralmente traz umas sensações, uns sentimentos muito ruins e até físicos. Aquela dor na barriga, aquela má digestão, aquela tensão muscular, aquela preocupação. E quando a gente está ansioso, geralmente a gente tem pressa, a gente tem dificuldade de se concentrar, de focar, de tomar melhores decisões. Então, por conta dessas consequências da ansiedade, né, esses sintomas da ansiedade, é muito difícil a gente ser produtivo, porque para ser produtivo, a produtividade, as pessoas tradicionalmente acham que para ser mais produtivo a gente precisa fazer mais. Fazer mais em menos tempo. Mas qual é o objetivo real da produtividade? É realmente só fazer por fazer? E fazer um monte de coisa? Não, a gente quer fazer coisas que realmente vão nos levar para onde a gente quer ir. Vão gerar resultados positivos, significativos, mas para que a gente consiga priorizar e fazer o que realmente importa, a gente precisa de foco, de concentração, de um trabalho profundo, centrado naquela tarefa, para que aquela tarefa gere resultados positivos. E se a gente está ansioso, é muito difícil ter esse foco, essa concentração. Porque a ansiedade, como eu falei, ela gera muitas sensações desconfortáveis. Então, se a gente está com desconforto físico, mental, a gente não vai conseguir focar, se concentrar, tomar melhores decisões. Decisões que vão gerar resultados positivos. E a ansiedade, geralmente, é por fatos futuros. Geralmente não, a ansiedade é sempre por fatos futuros. A gente vive o presente no futuro. Vive no futuro e estando no presente. É basicamente isso a ansiedade. Então, a gente para de prestar atenção no que a gente pode controlar para pensar no que a gente não pode controlar, no que é possível. E muitas vezes não é nem provável, é improvável, mas como é algo que tá no futuro, que a gente não consegue tocar, a gente não consegue sentir, a gente não é palpável, a gente acaba criando na nossa cabeça diversas histórias, diversas narrativas, diversas possibilidades para o que não está aqui concreto com a gente no presente. E aí, muitas das vezes, esses pensamentos sobre possibilidades futuras, elas são irreais. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, a gente vai no médico, aí o médico pede um monte de exame, né? Aí a gente faz um monte de exame. E aí, o que a gente faz quando chega em casa? Que eu já fiz isso. Coloca na internet. A internet, por exemplo, eu tava com a B12 muito alta, há um tempo atrás aí. Eu coloquei na internet. O que faz a B12 ficar alta? Nossa, apareceu tumores, câncer, não sei o que lá. E aí, caraca, eu falei, será que eu tenho alguma coisa assim? Aí você fica, né? Aí bate aquela ansiedade, né? Eu já fico pensando nas possibilidades futuras, coisas que não são concretas. Eu sofro por antecipação. A ansiedade é exatamente isso. A gente sofre por uma situação futura incerta, por uma mera possibilidade que muitas vezes é remota. E aí, como que a gente faz para vencer isso, né? Para que isso não atrapalhe no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias? É pensar, diferenciar o real do irreal, o provável do improvável. Então, assim, eu ter um câncer hoje, é possível? É possível, nada é impossível nessa vida. É provável? Não é provável, porque eu sou uma pessoa que me alimento bem, eu sou uma pessoa que treino, eu sou uma pessoa que não tem mais nenhum outro sintoma. E assim, e outra, a internet, a gente sabe que o Google, o Dr. Google, ele é bem assim,
abrangente nas informações. Então, tudo quanto é informação, ele traz pra gente, de uma forma muito não individualizada, obviamente, impessoal. Então, assim, não tem como, só com o fato da B12 estar alta, e o Google me falar que tem a possibilidade disso ser um tumor, que eu tenho um tumor. Então, assim, a gente parar pra pensar racionalmente. Então, você se colocar assim, pé no chão, e parar para pensar se faz sentido ou não. Quais são as probabilidades disso se concretizar na sua vida? E aí, muitas das vezes, a gente parar para pensar racionalmente, a gente vê que a gente está viajando na maionese. A gente está viajando. E era exatamente isso que eu parei para pensar. Eu falei, cara, não, esquece isso, não tem nada disso. Eu não tenho nada. E pensar positivo, né, gente? Pensar positivo, né? Pensar na melhor cenário possível para o futuro e não no pior cenário. E aí, separar o real do irreal é importante para que a gente vença essa ansiedade. E muitas vezes, sozinho, a gente não consegue fazer. Conversa com alguém, com algum familiar que vai falar para você, cara, tá viajando na maionese. Não é bem isso não é assim não. Olha as probabilidades aí. Você tá aí bem, como é que tu tem alguma coisa? Ih, não viaja. E aí a pessoa, se a gente não consegue sozinho colocar os pés no chão, uma pessoa vai ajudar a gente, algum amigo, algum familiar. E preparar o ambiente. Muitas vezes o nosso ambiente está deixando a gente mais ansioso. Eu gosto muito de estudar, de ler. E muitas vezes, assim, eu quero fazer essas atividades em momentos que não são muito propícios. E aí eu fico ansiosa. Ah, não, mas eu preciso ler isso, eu preciso estudar sobre isso. Cara, não é o momento. Calma, você tem que planejar o momento que você vai fazer o que você precisa fazer. Não adianta querer forçar. Então, o ambiente à sua volta tem que ser um ambiente propício para baixar a sua ansiedade. Então, assim, um ambiente confortável, se você quer estudar, né? Eu para ler, para estudar, se for uma coisa assim que eu possa ler, né? Não precisa dar uma concentração 100%, não tem problema. Mas, se é algo que eu preciso realmente focar, não adianta querer focar em um ambiente com muitas pessoas à minha volta, isso vai me deixar estressada. Isso vai me deixar ansiosa. Ai, mas eu preciso fazer isso, preciso fazer esse trabalho, preciso ler sobre isso, preciso estudar sobre isso, aí porque eu não vou conseguir. Então, assim, você ter um ambiente que te deixe menos estressado, menos ansioso, e que te permita ter mais foco, vai ajudar nessa produtividade. E o nosso ambiente virtual pode também prejudicar essa produtividade na medida em que ele pode deixar a gente mais ansioso. Então, eu vou dar um exemplo da minha mentorada. A minha aluna da mentoria, ela ia fazer uma prova de concurso público, a gente organizou a rotina dela para que ela conseguisse estudar com mais profundidade, priorizando, né, o que tinha que ser priorizado, planejando na rotina dela os momentos de estudo da melhor forma. E chegou na véspera da prova, olha, a prova foi no domingo. Na sexta à noite, ou seja, ela teria mais um dia para estudar, ver alguma coisa. Na sexta noite, ela me resolve assistir um vídeo no YouTube do cara falando o que ele fez para passar no concurso público. O que ele fez, ou ele falava no vídeo por que era difícil, alguma coisa assim. E aí ela me contou que ela ficou com sintomas físicos de ansiedade. Ela começou a ficar tensa, ela começou a ficar meio que passando mal, e eu falei assim, nossa, que coisa, né, porque quando a gente quer muito uma coisa, que no caso dela era passar no concurso público, a nossa tendência é buscar informações sobre aquilo, sendo que essas informações podem nos deixar muito mais ansiosas, dependendo do momento que a gente está buscando essas informações. No caso dela, na véspera da prova, ela não ia poder fazer nada com aquela informação. O que ia adiantar ela saber que ela deveria fazer X, Y, Z para conseguir passar no concurso, que esse concurso é muito difícil, que isso ou aquilo. Seriam informações que somente iam deixá-la mais ansiosa, com uma sensação de que tudo ia dar errado. Até porque se ela tivesse tempo de fazer alguma coisa diferente do que ela fez, tudo bem, mas ela não tinha. Tinha 1, 2 dias para a prova. Então, uma forma de você se blindar também dessa ansiedade é você
você prestar atenção também no seu ambiente virtual, nas informações que você está que a gente tá, assim, assimilando, sabe? Quando eu tô muito preocupada com alguma questão, é a mesma coisa da busca na internet. Eu não vou esperar no médico para perguntar pro médico, que ele vai ver o meu caso. Eu não vou ficar buscando na internet. Então, eu já aprendi isso. Eu não fico mais colocando as coisas no Google, porque o Dr. Google nos assusta. Então, é a mesma coisa. Se você tá muito preocupado com algo que você quer muito, o que você precisa cumprir, isso está te deixando apreensivo, ansioso, você não vai buscar informações na internet sobre isso. E porque só vai te deixar mais preocupado, mais ansioso. E foi exatamente isso que aconteceu com essa minha aluna. Então, essa desconexão do mundo virtual e voltar o foco para coisas que realmente a gente pode controlar faz com que a gente fique mais ansioso. Menos ansioso, no caso. Eu faço muito esse exercício, assim, eu penso quando eu tô preocupada com alguma coisa que pode acontecer, ou até que aconteceu, ou alguma coisa que eu quero evitar, eu paro e penso, em relação a isso, o que eu posso fazer para mudar? Eu posso fazer X, Y, Z. Tá, então eu vou lá e faço essas ações que eu preciso fazer, que eu tenho poder de alterar o meu futuro, o meu presente, isso que tá errado, isso que tá ruim. Então, se eu posso fazer, eu posso influenciar, eu vou e faço. Eu não posso fazer nada. E é exatamente isso que acontece com questões futuras. Tá no futuro, mas no presente, em regra, a gente não pode fazer nada. Então, o que a gente pode fazer, a gente faz. Se a gente não pode fazer, lavar as mãos. Né? O que não tem remédio, remediado está. Então, é basicamente isso que eu paro para refletir, assim, em todas as vezes que eu me deparo com situações futuras incertas. O que eu posso fazer para modificar, para alterar, para influenciar? Eu não posso fazer nada, então eu preciso relaxar. Inclusive, relaxar, descansar, ter momentos de lazer, ter momentos de descanso, ter um sono de qualidade, são ótimas formas também de evitar a ansiedade, os sintomas da ansiedade. Se a gente está muito preocupado com alguma situação, com alguma questão do trabalho, com alguma questão de relacionamento, e a gente tem momentos de lazer, de descanso. Eu, por exemplo, vou para academia, eu esqueço dos meus problemas. Esqueço de tudo e eu tô 100% ali, focada. Então, uma forma de combater a ansiedade é fazer uma atividade física, sair com os amigos, descansar, dormir bem, fazer alguma atividade de lazer. Então, é uma forma, assim, maravilhosa de combater a ansiedade. E quando a gente combate a ansiedade, a gente consegue tomar decisões melhores e fazer as coisas com menos pressa. Porque a ansiedade faz com que a gente queira fazer coisa rápido, para ter o resultado rápido. E a rapidez, né, a pressa é inimiga da perfeição. E a produtividade, de fato, máxima, efetiva, é aquela que você faz a tarefa que é importante de uma forma bem feita. Então, é você fazer o que é importante, bem feito, que vai gerar os resultados. Se você está ansioso, quer fazer na pressa, aí faz de qualquer jeito, você não tem o resultado que você deseja. Então, combater a ansiedade é importante para ser mais produtivo, nesse sentido que você começa a ter mais foco, mais concentração, faz as coisas num ritmo normal e focando na qualidade, para ter um resultado significativo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se sim, deixe seu comentário para eu saber, curta e até mais. Tchau, tchau!